Oi, galera. Boa noite. Quem for entrando aí vai me dando um oi se tá conseguindo me ouvir bem, tá? Vou fazer uma live hoje sobre o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. Não sei se vocês estão familiarizados. Se alguém já leu esse livro aí, também depois me dá uma comentada aí, que acho que isso acaba sendo mais legal quando vocês participam, tá? A ideia de fazer essa live sobre esse tema é porque a gente conversou recentemente com algumas das nossas alunas que fazem parte também da mentoria PowerMed, né? E elas conseguiram, então, iniciar os seus consultórios e estão aprimorando aí as técnicas de consultório para poder faturar mais no consultório, poder, né, trabalhar menos com convênio, mais com particular, melhorar a qualidade de vida, né? E esse livro tem tudo a ver com isso. Eu li ele já tem alguns anos, né? E é muito interessante. Para aqueles que já foram para Disney, né? Sabem essa magia que a Disney provoca na gente, essa sensação de que é tudo muito perfeito lá. E isso vende muito bem, né? Essa ideia de algo perfeito, algo encantador, é tudo que a gente espera em todos os lugares que a gente vai. Então, a ideia do livro a gente pode aplicar a qualquer negócio, né? E nós vamos fazer essa reflexão, então, relacionada aos negócios em saúde, as clínicas, né? Clínicas e consultórios, tá? Então, assim, o que basicamente o livro fala, né? Resumidamente aí para vocês. Ele fala muito sobre o que está por trás, então, dessa perfeição que a Disney vende, né? Eles dizem que é a mágica deles. Então, assim, a gente tem que tentar pensar no nosso cliente. Aliás, hoje em dia existe até uma ciência aí por trás disso, que eles falam que é guestologia, que seria a ciência dos convidados, né? Do hóspede, do convidado. Como que o meu convidado vai se sentir quando ele entrar no meu consultório, quando a minha secretária falar de tal jeito com ele, quando ele sentar na sala de espera, quando ele esperar, quando ele for atendido por mim. A gente tem que tentar pensar no atendimento do paciente do começo ao fim como uma experiência e tentar minar aí, né, acabar com qualquer ruído de comunicação e qualquer coisa que possa desagradar o nosso cliente, né, o nosso paciente, desde o momento que ele entra na clínica ou que ele telefona para agendar até o momento que ele sai. Mais que isso, a gente quer que ele não tenha nenhuma incomodação e que ele saia dali surpreendido, né? Que a gente tenha superado as expectativas dele. É isso que faz o paciente ter essa sensação de uau, esse atendimento foi diferente, né? Que é o que a gente sente quando a gente vai na Disney. A gente não pensa, beleza, mais um parque. Não, a gente pensa, nossa, porque além de lindo, é limpo, além de limpo, as pessoas são educadas, gentis, queridas, solícitas. Então, tem muita coisa por trás disso, né? Ali em relação à empresa da Disney, né? Ao gerenciamento, tá? Então, assim, como que a gente faz isso? A gente tem que tentar pensar no nosso cliente, né? No nosso paciente. Primeira coisa, quem é o nosso paciente? É homem, é mulher, ele é criança, é adolescente, é adulto, é idoso. Isso faz toda a diferença, né? Na hora que a gente vai montar a nossa sala de espera, na hora que a gente vai disponibilizar mais acessibilidade ou menos. Então, assim, alguns exemplos, gente. Quem trabalha com a área de ortopedia e o consultório é dentro de um prédio, tem que trocar de elevador 3 vezes, não tem escada rolante, não tem rampa no acesso central do prédio, temos um problema, né? O seu público-alvo vai se chatear bastante, ele não vai ter uma experiência interessante se o seu consultório de ortopedia for nesse lugar, né? Vou dar um outro exemplo, a minha área é psiquiatria. Eu tenho vários pacientes que vêm por fobia. Então, eu tenho vários pacientes que me disseram que trocaram de psiquiatra porque o psiquiatra atendia num prédio, num andar alto, que tinha que andar e ficar muito tempo no elevador e que eles não conseguiam, né? Então, são coisas pra gente considerar, né? Se você trabalha com a área de ginecologia e obstetrícia e dentro da sua clínica não tem, por exemplo, um trocador de bebê, né, no banheiro, isso é um problema, né? O seu público-alvo vai ficar chateado, porque logo uma das mães vai precisar trocar um bebê ali e não vai conseguir, né? E aí ela vai se sentir constrangida, ela não vai se sentir acolhida, ela vai ter uma experiência ruim e ela vai ter a vontade de não voltar. Mesmo que dentro do consultório você tenha feito um atendimento de excelência, que o seu currículo seja maravilhoso, né?
Ó, a Debbie tá comentando, já fui em um consultório de ortopedia, assim, parece absurdo a gente falar isso, né? Imagina, quem faria isso? Mas as pessoas não se tocam desses detalhes, assim, né? Então, acho que é bem importante. Já tiveram colegas também que, por exemplo, dividiam a sala de espera com a pediatria e atendiam mais idosos. Então, os idosos se incomodavam com o barulho e a bagunça das crianças na sala de espera. Então, a gente tem que considerar muito isso, assim, né? Às vezes enfim, vão ter pacientes ali com doenças infecto-contagiosas e a outra especialidade é de pacientes imunodeprimidos. É um problema. Em algum momento, talvez esses pacientes se sintam, enfim, expostos, né? Então, são coisas para a gente pensar. Outra coisa, além das necessidades do nosso paciente, do nosso cliente, né? Quais os desejos dele? Se ele pudesse imaginar o consultório de um psiquiatra ideal, o consultório de um ortopedista ideal, o que teria lá? Porque é assim que a gente se sente na Disney, né? Quando a gente não tem nenhum lugar na Disney que você pensa assim, nossa, eu queria tanto tomar uma água, e daí você olha e não tá posicionado um bebedouro exatamente no lugar em que você faz esse trajeto entre um brinquedo e outro, né? Ou o banheiro, enfim, tudo, né? Então, eu acho que é bem bacana a gente pensar o que o nosso paciente desejaria. Já fui também em consultório de endócrino, em que as cadeiras eram tão estreitas na sala de espera que o paciente obeso não cabia na cadeira. Então, veja, gente, André, mas isso é um detalhe, quem é que pensa nisso? A gente tem que pensar nisso, porque o paciente, se ele não se sentir acolhido, se ele perceber que o consultório não está preparado nem para ele sentar para esperar, ele não vai ter uma boa experiência. E às vezes, talvez vocês tenham já tido essa sensação, tem lugares que a gente não tem vontade de voltar e a gente não sabe exatamente por quê, não aconteceu algo grande, mas a gente não gostou de ir lá. E tem outros lugares que a gente adora, mesmo que não tenham nada demais, né? Eu já tive a experiência de quando eu abri o meu primeiro consultório, meu mesmo, né? Que não era sala de ninguém. Era uma casinha bem pequenininha e super simples, assim. Os meus pacientes adoravam, porque era acolhedor, porque a minha secretária fazia um atendimento de excelência, porque mesmo sendo pequeno, tinha o espaço para eles ali do café, uma bolachinha, tinha um banheiro acessível, eles se sentiam à vontade. Então, quando eu falo do padrão Disney, não necessariamente precisa ser algo luxuoso, né? Até porque às vezes não é o seu público. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que cuidar. Se você vai atender só o público mais popular mesmo, só convênios ou cartão de desconto para o SUS, alguma coisa assim. Se você fizer um consultório muito cheio de ostentação, o paciente não vai se sentir confortável ali, né? Os pacientes falam isso. Nossa, nem sentei, fiquei com medo de sujar o consultório de tão... Parece uma amostra de decoração. Então, a gente tem que cuidar um pouco com que imagem que a gente vai passar. E o oposto é verdadeiro, né? Se você vai trabalhar só com o público vai cobrar particular um valor até maior do que a grande maioria, porque você é diferenciado. Bom, daí talvez você tenha que realmente que caprichar mais na decoração e nas coisas que você oferece na sua sala de espera, por exemplo, né? Então, tem isso. E tem outras questões, por exemplo, o estereótipo aí do tipo do paciente que te procura, e que emoção que você quer provocar nele, né? Então, por exemplo, os pacientes que vêm para a consulta da psiquiatria, eles vêm muito angustiados, né? Principalmente na primeira consulta em que eles não conhecem o médico, eles ainda estão muito sintomáticos. Então, assim, o consultório, a sala de espera precisa ter janela, não pode ser um lugar totalmente fechado. Quanto mais elementos de calma e tranquilidade tiver, melhor. Então, ou uma música ambiente bem baixa, ou nada, né? Uma coisa bem silenciosa, alguma coisa de planta, ou algum barulhinho de água. Essas coisas são coisas que transmitem calma, né? As cores que a gente vai usar no consultório, tudo isso parece uma besteira, mas não é. Tem ciência por trás disso, né? Hoje em dia a gente já sabe um pouco sobre isso, por isso que alguns lugares as enfermeiras usam um uniforme lilás, né? Não é à toa, gente. Tem todo um estudo de cores por trás disso, né? E o quanto isso impacta positivamente na experiência que os pacientes vão ter, tá? Então, assim, tem todos esses detalhes, mas via de regra, né? No geral, a gente tem que olhar muito se o ambiente que a gente está oferecendo é um ambiente seguro para o nosso paciente, se ele se sente seguro ali.
A cortesia do atendimento é fundamental, a gente tem que estar sempre treinando a nossa equipe, né? E assim, ser educado eu acho que é o básico, né? O que eu acho que é o padrão Disney é ir sempre um pouquinho além. Então, por exemplo, já aconteceu comigo de a secretária de um consultório confirmar a consulta e, então sua consulta com fulano é amanhã tal hora, beleza, ok, confirmado. E ela mandar assim... Andréia, percebi que é a sua primeira consulta aqui na clínica. Vou te encaminhar a localização pelo Waze, né? Tem estacionamento na rua de trás, assim, assado. Então, assim, isso é um cuidado, né? Ela não tem obrigação de fazer isso. Mesmo que ela não fizesse, eu ia dar um jeito de chegar na clínica. Mas soa como algo querido, né? Dá a impressão pro cliente de que ela tá me esperando. E aí dá mais vontade de ir. E se eu tenho mais vontade de ir, eu tenho menos vontade de faltar. E se eu não falto na consulta, o médico não fica com a sala ociosa, com o tempo dele ocioso, sem ganhar valor por aquele tempo gasto ali, né? Então, tudo é uma volta inteira para, na realidade, resultar num consultório lucrativo, que é o que todos nós queremos, né? Além dessa questão da cortesia, no geral, de ser mais gentil, mais cortês, tem muita questão de dar um show, né? De ser um espetáculo. Então, assim, ir sempre um pouquinho além. Pequenas coisas, né? Então, já aconteceu, o paciente chegou todo molhado da chuva, da secretária olhar... eu vi que você se molhou, espera um pouquinho, de ir lá pegar uma toalha para ajudar a secar. Então, assim, ela é obrigada a fazer isso, gente? Não, ela não é obrigada, mas que pega bem, pega. É muito estranho quando a gente tá numa situação, assim, que a gente se sente constrangido e a outra pessoa não se colocou no nosso lugar, não tava nem aí, né? Muitas vezes a secretária nos lugares, ela nem olha na nossa cara, né? Ela pede a carteirinha do convênio, digita alguma coisa, entrega e manda esperar. Então, isso é muito chato. Então, acho que a gente precisa muito treinar a nossa equipe, né, as secretárias, as nossas assistentes, para fazer um trabalho realmente diferenciado, que os pacientes sentem bastante isso, né? E eles comentam muito, muito mesmo. Então, acho que são coisas importantes que o livro traz muito. Então, via de regra, assim, conhecer o seu público, né? Se atentar também para detalhes, então, do visual, das cores, do cheiro. Então, hoje em dia tem empresas especializadas em identidade de perfumes, né? Para você criar um cheirinho seu, um cheirinho que é o cheirinho do seu consultório. Isso você pode padronizar, então acaba sendo interessante. E outros pequenos detalhes, né? Então, se as toalhas, os lençóis ou o uniforme das secretárias vai ter a logo da clínica ou não, se vai ser tudo da mesma cor ou não. Parece besteira, novamente falando, né? São pequenas coisas, não é isso que vai dar o resultado final do seu consultório, mas dá aquela impressão de que é tudo muito organizado. E o oposto também é verdadeiro. Provavelmente vocês já foram em alguma clínica que não tem nada padronizado e vocês ficaram até meio perdidos, assim. Nem sei se esse andar é junto com a clínica de cima, porque na porta tá escrito uma coisa, ali tem uma logo, aqui tem outra e não é tudo da mesma cor. Eu fico em dúvida se é a mesma equipe. Então, ajuda, né? E a gente se sente, eu acho, mais bem atendido quando é tudo padronizadinho, né? Então, nossa, minha médica me deu aqui a receita, é impressa certinho no receituário que tem o nome, telefone, todos os dados dela, e veio numa pastinha, então se eu sair na chuva não vai molhar minha receita. São pequenos cuidados, a gente ganha nos pequenos cuidados, né? Quem se diferencia, quem quer se diferenciar no mercado, tem que se preocupar com as pequenas coisas, né? Quiser atender de qualquer jeito, vai ter paciente? Vai, mas vai demorar mais para fazer uma carteira de clientes particulares, porque os pacientes que indicam, normalmente eles são pacientes mais exigentes, né? Nos detalhes que a gente percebe que foi tudo pensado no paciente, exatamente, né? E realmente são detalhes, assim, mas eu acho que cada um vai criando os seus, assim, as suas formas de agradar os seus pacientes, né? Tem uma nutri que eu me consultava um tempo atrás, uma querida, a Maria, talvez ela veja a live daqui a pouco, algum dia aí. E na clínica dela, né, no consultório dela, sempre tinha uma cesta com frutas. Então, se você chegasse com fome em qualquer horário, você podia pegar uma fruta, né? Tinha ali uma plaquinha Cecília, fica à vontade e tal. Então, assim, além de ser um mimo para o paciente, tem tudo a ver com a ideologia do trabalho, né, que ela prega, das informações que ela dá. Não deixa de ser uma educação em saúde oferecer frutas num consultório de nutrição, né? Então, eu acho bem bacana isso. E pequenas outras ações, né? Então,
nas campanhas aí, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, às vezes oferecer algum mimo, colocar a decoração da clínica relativa àquilo. Eu acho que tudo isso acaba dando essa experiência diferenciada, mostra que são profissionais que estão realmente engajados nessas causas, e isso tudo vai dando essa impressão geral do paciente de que você se importa muito, né? Acho que isso é bem interessante. Então, é um livro bem legal, tá, gente? Se vocês ainda não leram, ele é curtinho. Eu até fui procurar, acho que eu deixei ele no consultório. Mas ele é fininho, assim, ele não é um livro pesado, não é difícil de ler também. Não tem nomenclaturas, assim, muito específicas do marketing, nada assim. E eu acho que é bem legal, né? Tanto para quem já foi quanto para quem não foi para Disney. Sempre tenho que agregar, porque realmente na Disney é assim, né? Tem uma história de uma tia minha que foi e esqueceu onde deixou o carro no estacionamento, porque é muito grande, né? Os estacionamentos lá tem, sei lá, mais de 10, 12 blocos de estacionamento. E ela não lembrava qual o número e a letra lá, o personagem dela, pra poder buscar o carro dela. E daí ela chamou um funcionário e falou isso. Aí ele falou, só um pouquinho. E daí ele olhou no computador lá e aí ele respondeu pra ela, o teu carro tá em tal lugar. E daí ela ficou de cara, né? E ela falou assim, nossa, mas como que você fez isso? Daí ele falou, essa é a nossa mágica. Então, assim, é isso. Eles já têm um jeito de descobrir porque eles querem resolver os nossos problemas. Depois a gente descobriu que eles têm as câmeras. Então, ele perguntou pra ela mais ou menos o horário de entrada dela no parque. Então, pela câmera e o reconhecimento da placa, eles conseguem dizer em qual corredor tá o seu carro. Então, são pequenas coisas, mas assim, claro, quantas vezes isso acontece por dia num parque da Disney? Provavelmente várias, né? E é isso, quando a gente sabe que algum erro ou alguma dúvida é frequente no nosso público, a gente já tem que se antecipar para responder. A gente pode, por exemplo, fazer um e-book de dúvidas frequentes sobre o meu atendimento e disponibilizar para o paciente assim que ele agenda a primeira consulta, né? Ou coisas que você precisa trazer no seu próximo atendimento. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma ressonância, às vezes elas dão, né, um lembretinho. Trazer exames anteriores, ficar em jejum por tantas horas. Tem esses lembretes que são, importantes para o paciente não fazer errado e o exame ser cancelado na hora, né? E 2, é um cuidado para o paciente, porque às vezes o paciente fica nervoso, com medo de esquecer, às vezes o paciente é idoso, às vezes ele tá ali justamente por um problema de memória ou, né, de alguma outra questão neurológica. Então, ajuda no melhor funcionamento da rotina do serviço, mas também é para o paciente um conforto, né? Ai, não, aquela clínica é ótima, eles já me dão tudo anotadinho, no dia ali eu já olho tudo que tá escrito, nunca dá errado. E o oposto também é verdadeiro. Quando a gente tenta marcar e dá errado, a gente se frustra e a gente já fala o que para alguém quando pergunta? Tentei fazer, mas também deu errado, porque aquela clínica também é uma zona, ninguém nunca sabe de nada, nunca é a secretária certa para orientar o exame certo. Então, a gente tem que, né, ter essa experiência. Uma coisa que pode ser interessante é fazer um cliente oculto, né? Você pode contratar alguém especializado de uma agência de publicidade ou de marketing para fazer essa experiência, tentar agendar uma consulta, ir na consulta, ver como que vai todo esse processo de entrada e saída do cliente. Se você não tem dinheiro para contratar uma agência de publicidade, eu sugiro que você fale para os seus amigos, né? Quando for lá na clínica, quando você precisar ir lá na clínica ou ser atendido lá, depois me conta como é que foi. Não deixa de me falar se você foi bem ou mal atendido, porque é importante para mim. E isso é realmente muito importante, porque às vezes a gente acaba sabendo por familiares e amigos de coisas que estão acontecendo no nosso próprio consultório que a gente não vive, porque, claro, os nossos funcionários não vão falar daquilo pra gente e o cliente vai, né? E até quando dá errado também, às vezes teve um erro de agendamento, você não conseguiu fazer, e como que a secretária te explicou que deu errado? Como que ela conduziu? Você conseguiu remarcar? Você conseguiu, no fim das contas, resolver o seu problema? Que é isso que as pessoas querem, né, gente? Quando elas nos procuram, elas têm um problema. Então, às vezes a gente precisa, vai fazer um reagendamento, vai desmarcar o consultório naquele dia e remarcar para outro. Mas como que os nossos funcionários fazem esse processo? Eles conseguem explicar e acolher o nosso cliente, o nosso paciente, ou são tratados assim, né? Então, acho que são coisas bem interessantes. Esse livro mostra muito isso. E aí fica a pergunta para você. Será que o seu paciente, quando ele liga para agendar no seu consultório ou manda um WhatsApp, ele está recebendo um atendimento classe A? Ele está sendo acolhido e bem tratado? Em algumas áreas mais que outras, mas tem muita concorrência hoje em dia, né? O paciente que resolve gastar o dinheirinho dele com você no particular tem que estar valendo muito a pena. E às vezes são um conjunto de fatores, né? Então, às vezes ele já gosta de você,
mas ele também gosta de um outro da mesma especialidade que ele já foi outra vez. E vou dar um exemplo, a área da dermatologia, né? E o paciente resolveu fazer um botox, por exemplo. Eu já ouvi de amigas minhas isso, né? Ah, eu vou naquela clínica lá, porque a secretária é gente boa, sempre tem café bom, e sempre tem no evento ou um brinde, ou tem um lanche, ou tem docinho. Eu me sinto, tipo, super bem tratada lá. E é isso, né? Já que a pessoa vai gastar, ela quer se sentir luxuosa, ela quer se sentir mimada, né? Querendo ou não cuidar da beleza também é um momento de luxo, assim, de se dar um presente, né? Então, a clínica que faz ganha mais pacientes, a outra que não faz talvez perca e nem saiba por quê, né? E não necessariamente isso vai ser a qualidade do profissional. Tá? Então, acho que isso é bem, bem importante, né? Já vi reclamação também de mães que vão num pediatra e na sala de espera do pediatra não tem nem brinquedo, nem TV, nem nada para a criança pintar e o pediatra ainda atrasa. E de trocarem de pediatra por causa disso. Então, assim, o pediatra poderia ser muito bom clinicamente falando, mas o serviço que ele presta deixa a desejar quando comparado com outros colegas. E aí o cliente decide, né, gente? Então, acho que não dá mais pra gente ignorar essas questões mercadológicas aí, né? E acho que a gente precisa daí, claro, aplicar o que cabe dentro da nossa especialidade. Mas acho que essas questões aí de acessibilidade, de segurança, de conforto e treinamento dos nossos funcionários, acho que são as coisas principais aí, né, que o livro mostra muito bem. Tá bom? Se vocês já leram e quiserem comentar aqui embaixo, ou se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aqui pra mim. Depois, na sequência, eu já respondo todo mundo, tá? E quando a gente botar a caixinha de perguntas aqui sobre sugestão de temas, se tem algum outro livro que vocês querem saber sobre essa questão de empreendedorismo, de marketing digital, coloquem, porque daí a gente vai fazendo as lives sobre os temas que vocês mais querem, tá bom? Fica mais dinâmico. Um beijo, bom restinho de semana pra vocês. Até!